Estamos online. Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje aí mais uma aula, mais uma lição da revista CPAD, Lições Bíblicas, os Princípios Divinos em Tempo de Crise. Hoje, dia 6/9, agora são 9h11, e estamos iniciando mais uma lição aí, e gostaríamos da sua participação conosco. Estamos ao vivo aí pelo Facebook, compartilhando aí o link, para vocês que quiserem participar com a gente, enviando mensagens, e posteriormente esse vídeo estará disponível tanto no Facebook quanto no YouTube, nas páginas da comunidade. Então, vamos lá para mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 10, com o título Provai se os Espíritos são de Deus. É uma lição que é continuidade das anteriores, né? E nós estamos aqui falando acerca da reconstrução de Jerusalém e avivamento espiritual como exemplos para nossos dias, né? Que é os tempos de crise que nós estamos vivendo. Então, a lição é bastante interessante também, e nós temos aí o texto áureo que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, verso 1. Deixa eu pegar por aqui. Bom dia. Então, a galera chegando com a gente aqui. Bom dia a todos que estão conectados. Então, dando início aí, o texto áureo no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a lição de hoje ela vai ser interessante para nós. Ter essa cautela bastante importante de seguir realmente as profecias, se elas são, se elas vêm de Deus, né? Então, com isso, nós precisamos estar atentos aí, a todo momento, vigilante, buscando essa análise. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, nós veremos aqui, lá no continuidade no livro de Neemias, né? Hoje é o capítulo 6. Quem tiver acesso aí, Neemias, capítulo 6, verso 10 a 14. E depois, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Onde leremos aqui a lição bíblica em classe, né? Tem uma galera chegando com a gente. Bom dia a todos que estão conosco. Vejo aqui o Elinho, a Sol, nossa irmã Vera, nossa irmã Dor, nosso irmão Nelson, nossa irmã Iracema, nossa irmã Conceição, Ivonete Menezes. Tem mais gente aqui que eu não consigo verificar o nome. Só mandar uma mensagem para a gente aqui, para dar um dia para vocês. Iniciando aqui a leitura bíblica em classe. Hoje vai ser um discorrer de um tema bastante legal, bastante histórico, né? Nós trazemos aqui alguns exemplos sobre o discernimento das profecias e diremos por que nós temos que discernir as profecias, né? E não julgar os profetas, mas julgar as profecias. Então, vai ser interessante darmos continuidade nessas revistas, nessas lições, né? Hoje é a lição de número 10, e leremos aqui a leitura bíblica em classe. Entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mestabel, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Aí Neemias disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Nós veremos aqui na lição que Neemias, ele não era um sacerdote, por isso ele não poderia entrar no templo. Então, aqui a profecia que estava sendo dita a ele parou e discerniu. Porque se ele entrasse no templo, ele morreria. E estavam dizendo que ele morreria por um outro motivo, que alguém iria matar ele, então ele deveria entrar no templo. Ele falou: não, tem coisa errada aí, então daremos continuidade. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram.
Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas obras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Então, vemos aqui que muitas pessoas estavam contra Neemias, tentando colocar medo nele para que a obra parasse, para que ele não fosse à frente, né, a cumprir o chamado que Deus havia colocado para ele. E nós vemos que ele discerniu que essas pessoas que traziam para ele as profecias não eram profecias vindas de Deus. E aí depois ele ora no versículo 14 dizendo: meu Deus, lembra-te de Tobias e de Sambalate, conforme isso aqui que eles fizeram. E também a profetisa Noadia dos demais profetas que procuraram atemorizar, para que Deus desse conta das pessoas que tentaram ou falaram em nome dele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 diz: não desprezeis as profecias. E o 21 fala: examinai tudo, retende o bem. Em 1 Coríntios 14, versículo 29 fala: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, quer dizer que nós devemos julgar as profecias para verificar se elas são de Deus. Certo? Então, nós vamos aqui tomar o cuidado de analisar, verificando se aquilo que vem de informação, ela vem de Deus, para que aquilo não nos afete e nos façam mudar o caminho. Teremos aqui hoje um exemplo muito importante de uma pessoa que levava uma palavra de Deus e ele descumpriu algo através de uma profecia que ele não discerniu, e veremos o que aconteceu com ele, tá? Então, na lição passada, nós estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo contra a obra de Deus, né, usa para lutar contra os servos de Deus, e nós vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Eles lembravam-se dos profetas Ageu, Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita deles. Em vista das constantes recusas de suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram, então, influenciá-los por meio de profecias. Aí, como Neemias discerniu, né, Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de colocar medo em Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida. Aí nós temos o exemplo que Balaão deixou, né? Que prova que qualquer profeta que aceita um suborno, dinheiro, para profetizar, é um falso profeta. E por isso teremos que tomar muito cuidado com esses falsos profetas, né? E aí, no item 2, vai falar sobre o seguinte, que Neemias, ele tinha o dever de examinar a profecia recebida. E assim ele fez, né? Ele fazia. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, ele estranhou muito a ordem para fugir. Um homem como ele fugiu, por quê? Além disso, ele observou que não tinha nenhum direito de entrar no templo, uma vez que ele não era um sacerdote. Então, ele compreendeu facilmente que tudo aquilo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate, que era para, mais uma vez, colocar medo nele, além de induzi-lo ao erro, né? Induzi-lo a pecar. Então, ele concluiu, né, através desse exame de profecia, que era algo que não era de Deus, como ele fala lá no versículo 12 do capítulo 6. Então, vai ser nesse contexto que nós traremos aqui a continuidade dessa lição, né? E eu queria dar um bom dia aqui para a pessoa que está chegando com a gente também. A Tati está por aqui. Bom dia, Tati. A Raquel, bom dia. A Evelyn está conosco também. A Silvia Maria do Socorro. O Derli está com a gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E, André, dê continuidade aí sobre o assunto de hoje, que nós vemos aí que a importância de discernir se aquela palavra proferida ela vem de Deus para que não nos abale. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos
Um bom dia na paz do Senhor. Eu quero entrar aqui dando continuidade nesse tópico 1 que o Rubens iniciou. Primeiro eu quero perguntar para vocês, né? Vocês sabem dizer o que é uma profecia? Algum de vocês já passou por uma experiência de receber uma profecia? Então comentem aí se vocês já receberam uma profecia, se essa profecia ela se cumpriu, o que é uma profecia. É importante a gente ter esse conceito bem fixado na nossa mente, porque são questões da nossa vida espiritual que tem uma relevância muito clara, né, pela palavra de Deus, porque revela aí toda uma ação espiritual, né? Então, você já recebeu uma profecia? O que é uma profecia? A profecia que você recebeu, ela se cumpriu? Você discerniu? Veio de Deus? E aí? Quantos testemunhos nós temos aí? Eu falo por mim, irmãos, eu já recebi profecia de gente, né, de irmãos da nossa igreja, e eu não vou dar nome aos bois, mas eu digo que no nosso ministério nós temos aí pessoas com dom espiritual de profecia, que já me disseram algumas coisas aí que só eu e Deus sabia, e aí declararam aquilo sobre a minha vida e realmente se cumpriu, e algumas coisas têm se cumprido no decorrer da minha caminhada. Isso é muito legal. Mas vamos lá. Vou deixar vocês comentando aí, podem ir comentando e eu já vou adiantando o assunto aqui. Então, profecia é uma ação espiritual de Deus através de um profeta, de uma pessoa que tem um dom espiritual, né? Que nós sabemos, já falamos, né? Que existem os dons ministeriais e os dons espirituais. Então, a profecia é um dom espiritual. É uma ação de Deus que revela um acontecimento futuro, um livramento, algo previsto para a vida do cristão, um alerta de Deus, algo que vem para edificar a nossa fé. Basicamente, profecia é isso. Ela vem para um alerta, para manter você no caminho, na linha, no foco, dizer que Deus está cuidando, Deus está com você. E é isso. Isso é uma profecia, né? E vem através de alguém que tem o dom de profetizar, de profecia. Porque é importante também a gente separar. Profecia é uma coisa, profetizar é outra, né, Rubens? A gente tem que separar, né? Porque profetizar, todos nós devemos profetizar. Profetizar é um ato de fé, de confiança. Então eu posso hoje aqui profetizar na sua vida que Deus derramará bênçãos nesse domingo sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é profetizar, não é profecia, né? Profecia é uma revelação de Deus para o coração do homem. E é interessante, né? Aqui na lição não fala, mas nós glorificamos a Deus porque no ensino que nós aprendemos na nossa comunidade, a gente tem alguns aspectos que são importantes no que diz respeito à profecia. O primeiro deles é a gente saber de onde pode vir a profecia. Então, a profecia ela pode vir de 3 formas. Ela pode vir do espírito do homem, quando é uma ação do pensamento do homem, geralmente algum ato de emocional, quando alguém está bem emocionado e ele vem uma palavra na sua mente e a pessoa ali ela declara aquela palavra sobre a vida de alguém, né, como uma revelação, mas é o espírito do homem, não é o espírito de Deus que está agindo. A segunda forma de ação da profecia é através do espírito do inimigo, que era o que estava agindo na vida
dos samaritanos, de Sanbalat e Tobias, contra a obra de Deus, fazendo oposição à obra de Deus. O Rubens narrou aí a história lá de Neemias, quando Sanbalat e Tobias ele pagaram profetas para ir até Neemias e declarar falsas profecias, né? No caso que o Rubens leu, falaram que Neemias falaram, entra no templo porque estão querendo matar você, né? E você tem que fugir. E olha só que interessante, né? Neemias, a reação dele, eu fugi, eu sou pessoa de fugir. E é interessante que se você pensar no contexto do que Neemias disse, ele não estava referindo a força dele, ao caráter, o temperamento de coragem que ele tinha. Não, ele estava se referindo a ser servo de Deus, né? É o mesmo pensamento que a gente vê em Davi, quando Golias insultava o povo de Deus. Davi falou, quem é esse incircunciso, né? E aí ele foi para cima, porque a coragem de enfrentar as situações, ela vem de Deus. Então, Deus, ele é a nossa força. E esses homens, eles demonstraram isso, que mesmo em ameaça de morte iminente, eles não tinham que temer, porque Deus estava com eles, né? Isso é interessante. Então, o inimigo também age, o espírito do inimigo também age através de profecia. Então, o espírito do homem, o espírito do inimigo e o espírito de Deus é aquele também que age através da profecia, mas aí a verdadeira profecia, ela vem do Espírito de Deus. No caso de Neemias, foi uma ação bem assim orquestrada por Sanbalat e Tobias, porque como o Rubens leu no tópico 1, eles sabiam que o povo de Israel, ele acreditava em profecias, porque eles sabiam que Deus enviava profetas para o povo de Israel. Então, eles ali arquitetaram um plano para se opor, para barrar, mais uma vez, a obra de Deus, mas eles não tiveram sucesso, porque Neemias, ele discerniu que aquela profecia, ela não era de Deus. E, irmãos, complementando, eu já vou passar a palavra para o Rubens, complementando, né, a gente percebe, principalmente pelo que vai estar no próximo tópico, ele é basicamente um tópico histórico, né, Rubens, que fala sobre alguns acontecimentos de profecias no Antigo e até no Novo Testamento, né, mas a gente percebe que quando a profecia tanto vem do espírito do homem ou quando vem do espírito do inimigo, ela vem para manipular, ela vem para conduzir a situação de forma a entender, a atender à vontade do inimigo ou do próprio ser humano. Então, é muito sério isso, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, se eu conhecer alguma coisa da vida do Rubens, eu posso, pelo meu espírito, pela minha vontade, tentar manipular algo na vida dele através de uma profecia. Olha, de repente ninguém sabia que o Rubens estava pensando em comprar um carro. Aí, de repente, eu descobri que ele ia comprar um carro. Aí eu vou lá e falo, olha, eis que Deus vai te dar um carro. Então, isso é um exemplo bem simples, mas é basicamente isso, né? Aí, e aí essas profetadas, né, elas vêm para tentar manipular de alguma forma a situação, né? Já vi casos, o Rubens acho que já deve ter ouvido também, de pessoas que querem ser cupido dentro da igreja e profetizam relacionamentos, né? Chega lá, olha, eu profetizo que a fulana de tal é a escolhida de Deus para a sua vida. Esse caso muitas das vezes destrói a vida da pessoa, né? Porque se ela tinha uma queda específica para essa pessoa, de repente escuta isso, poxa, é de Deus, é aquilo que eu quero e vou para cima, e aí, o que dá no final? Então, exatamente. E tem pessoas, por exemplo, que usadas pelo espírito do maligno, que muitas vezes eles querem conduzir a igreja, né? E muitas vezes eles usam da manipulação da profecia para conseguir, manipular a situação, né? E trazer as pessoas para um controle, né? Então a manipulação, a profecia geralmente ela vem para manipular
e trazer um controle e para tirar as pessoas do foco e da cobertura espiritual de Deus. É muito sério, e a gente tem que ter essa preocupação de discernimento das profecias, né, Rubens? Sim, sim. Inclusive você perguntou aqui, o pessoal vem respondendo. O Rony está com a gente também aqui, nossa irmã Verônica está com a gente também, nossa irmã Glorinha está por aqui também, Deus abençoe você. E você perguntou se algumas pessoas aqui já receberam, né, profecias, e a Tati respondeu sim, várias vezes já recebi. A Raquel disse sim, já recebi profecias e muitas delas já se cumpriram. Ela disse que muitas se cumpriram, não todas. Essa que é uma questão. Aí a gente para e pensa, não se cumpriram porque não chegou o tempo, não se cumpriram porque não eram de Deus. Então, vale aí a análise. Nossa irmã diaconisa Rosa Mangini está com a gente, como sempre, Deus abençoe, a paz do Senhor para você. Nossa irmã Conceição disse, sim, já recebi, e ela se cumpriu. Então, glória a Deus por isso. Então, dando continuidade, nós veremos aqui nessa lição de hoje, André, que realmente é algo que nós precisamos estar atentos, né? E também atentos de que a própria Bíblia já revela a existência de falsos profetas, né? Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui. Eu vou tentar narrar o mais breve possível, porque são assuntos históricos, mas de grande relevância para o assunto da aula de hoje. Então, no Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado, né, é em 1 Reis, no capítulo 13. O fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar, queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos dos homens se queimarão sobre ti. E dê um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá, e a cinza se derramará. Por quê? Imagina uma pessoa trazendo algo para um rei. O rei tinha o poder de manter o cara com vida ou cessar a vida dele. E aí, ouvindo o rei aquela palavra, ele estendeu a mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Mas vocês vão ver que essa palavra narrada, ela vinha de Deus. Que no momento que ele estendeu a mão contra o profeta de Deus, apontando para que o prendesse, a mão secou-se e não podia tornar a trazer a si. E no mesmo momento, o altar se fendeu, abriu-se um buraco, uma fenda, né? E a cinza se derramou, como exatamente o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. Então, ali nós vemos que o profeta enviado ali era de Deus. A ordem de Deus para aquele mesmo profeta era de que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. E agora nós veremos que esse mesmo profeta, usado por Deus, ele se deixou ser levado por uma influência. E aí nós veremos que, por conta disso, olha o que aconteceu. Havia, porém, naquele lugar, um velho profeta cujo o filho lhe contou o que fizera o profeta de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, até porque ele disse que não era para comer pão nem beber água naquele lugar, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenado que convidasse o profeta a voltar para comer o pão em sua casa. E aí foi o erro dele. O homem não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta, porque ele era um profeta. O velho profeta disse que um anjo lhe pediu isso, quando na verdade não. Então, o homem de Deus, vindo de Judá, né, não discernindo isso, ele aceitou. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão,
o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Depois de ter comido o pão, voltou, e num caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou no sepulcro, chorando com lágrimas, certamente fingimento. Então nós vemos que o mesmo profeta, usado por Deus, por não discernir uma profecia, e acatou, mesmo sendo contrária à vontade de Deus, ele teve a sua vida ceifada. Nós falamos, acho que na lição passada, André, a respeito de que quando uma ordem, nós temos que cumprir, né, uma ordenança da nossa nação, uma ordenança de um trabalho, de um chefe, desde que essa ordenança ela não seja contrária à ordenança da palavra de Deus, não seja contrária à vontade de Deus na nossa vida. Porque quando nós acatamos isso, nós teremos aí consequências gravíssimas. Foi o que aconteceu com esse profeta, que era um homem de Deus, mas por ele descumprir aquilo que Deus já havia dito para ele, ele fez exatamente o contrário, porque uma nova profecia chegou até ele, ele teve sua vida ceifada. E nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías, que era um profeta do Senhor. Os que foram buscá-lo disseram-lhe: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles, e fale bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isso farei. Não falarei porque vocês querem que eu diga bem em relação ao rei, mas direi aquilo que Deus me disser para falar. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Então não era porque o rei, que era a autoridade da ocasião, queria que fosse proferida palavras para ele de bênção, aconteceria assim. Não, porque não era a vontade de Deus. Então o profeta profetizou de que o rei morreria na batalha. E o profeta até poderia morrer por conta dessa profecia que ele fez. Mas ele tinha que dizer aquilo que Deus havia dito. E ainda no quarto exemplo, ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras palavras anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram fortemente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Então, nós vemos até alguns outros exemplos, né, em relação ao Novo Testamento. André, quiser argumentar em relação ao Velho Testamento, né? Então, eu achei muito interessante, né, principalmente a história, né, que aconteceu com o profeta que falou com o rei, se cumpriu a profecia pela qual ele falou, né, Deus falou através dele, e mesmo ele sendo ali um profeta, um homem de Deus, ele não discerniu a profecia que foi para ele. Bastante cuidado, porque a gente percebe que quando uma profecia ela não vem de Deus, ela traz muita confusão, né, para nossa vida. Pode trazer muita confusão para nossa vida. Daí a importância, né, de se avaliar e de se julgar, né, a profecia, que vai ser o tópico 3, né? Mas pode finalizar, Rubens, do Novo Testamento, que é só histórico também, e aí a gente já fala dos outros tópicos aqui. Maravilha. Então, alguns exemplos também no Novo Testamento foi sobre Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por esse ter permitido que a mulher, por nome de Isabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Então, é uma história que nós já conhecemos. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira,
com todo engano e injustiça. Sobre a questão de operarem sinais, eu me lembro daquela passagem lá da história de Moisés, quando ele chegou para falar com o faraó, que foi a questão das cobras, lembra? Que Deus usou Moisés para que ele pegasse uma vara e transformasse em uma serpente, para que o rei faraó visse que ele vinha de Deus. E aí ele disse, os meus magos também conseguem operar esses sinais. E foi quando eles fizeram ali algo semelhante, né, criando 2 outras cobras, mas no final a serpente que foi transformada de vara para serpente transformada por Deus, ela engoliu as outras 2 cobras que foram criadas ali pelos magos. Então, o inimigo consegue operar sinais e prodígios de mentira, mas nós temos que saber como discernir, né? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência desses falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair nesse engano. Certo, Humberto? Você vê ali é interessante esse tópico aqui que a gente está meditando, né, o tópico 2, porque você vê o profeta o velho profeta que fez com que o profeta de Deus ele não cumprisse a vontade de Deus e pagasse preço por conta disso. Ele mostra ali uma ação maliciosa, né? Uma ação do homem, o espírito do homem agindo contra o profeta. Não mostra a intenção dele claramente, mas a gente percebe que no contexto ele age de uma forma maliciosa. Ele fica sabendo que o profeta foi até o rei, tudo que Deus usou ele ali em profecia, se cumpriu, e através de um ato malicioso ele vai e engana o profeta, né? Manipula ele ali, né? Você vê a profecia que não vem de Deus, vem do espírito do homem, ele vem ali para enganar, para manipular, né? E o resultado é trágico. E depois você vê aqui no Novo Testamento a palavra falando, né? Porque foi escrito, né, no Apocalipse, Jesus advertindo o anjo da igreja em Tiatira sobre o espírito de Jezabel, né? Que isso representa o quê? Um espírito maligno agindo, e a permissão que a igreja dava para essa ação maligna, né? Isso vem para corroborar, né, o que a gente tinha falado acerca de quais espíritos que agem na questão da profecia. E uma coisa muito assim marcante que pode enganar muitas pessoas é que os falsos profetas, além deles terem essa lábia, né, esse dom de falar e enganar, trazendo falsas profecias, eles ainda são dotados pelo espírito do maligno de dons para operação de milagres, né? Só que é interessante que quando o espírito que age não é de Deus, podem acontecer até milagres, que são imitações, né, da ação do Espírito Santo, né? Mas a diferença é que as profecias, quando não vêm de Deus, elas não se cumprem, elas trazem confusão, e quando o milagre acontece através do espírito do maligno, não tem o mesmo resultado que quando o milagre acontece através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando acontecem os sinais, os milagres através do espírito do maligno, não há realmente uma mudança de vida. Ele traz um aprisionamento, né? Mas não traz uma mudança de vida, um resultado de crescimento na vida das pessoas que estão ali recebendo esses milagres, essas curas, né? Então, a Bíblia, ela mostra que os falsos profetas, eles vão curar, eles vão expulsar até demônios, né? Eles vão fazer sinais e maravilhas, mas o resultado disso não vai ser um resultado bom na vida das pessoas, porque não vai trazer realmente uma transformação de vida, que é o que acontece quando os milagres, as profecias, elas são de Deus. Então, é um negócio muito importante, porque é bem fácil de ser enganado
por ver o milagre, porque o ser humano ele é assim, visual, né? Ele vê e ele acredita, nossa, é um milagre, então é de Deus, mas não é porque alguém faz milagre que esse milagre ele vem de Deus. Isso é muito importante, porque a gente pensa que é a obra que justifica a, a, a condição de alguém, né? Mas não, o que justifica é realmente o discernimento, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer um resultado de uma transformação, de uma mudança, de união, de comunhão. É isso. Então é muito difícil e temos que tomar bastante cuidado, porque principalmente hoje que a gente está vendo muita coisa, muita gente fazendo muita coisa, mas o resultado, embora seja satisfatório para a carne, mas espiritualmente não traz nenhuma transformação de vida, né? Assim, você entendeu, Luiz? O que você acha? Sim, sim. E até quando você menciona assim que os espíritos malignos aí, ou profetas do inimigo, expulsam demônios, claro que expulsam. São eles que colocam, ué. Os demônios são de quem? Então fica fácil. Ah, o cara tava com uma enfermidade ali, tava com uma a gente já até deve ter visto aí algumas imagens, ilustrações, né, de pessoas que carregam um peso nas costas, chega até a dar uma dor física. E nós já vimos que são ações no reino espiritual de pesos ali malignos, de próprios demônios colocados nessas pessoas. E aí vêm falsos profetas e retiram isso e curam essas dores. Por que curam? Porque são colocados por eles mesmos. Então, assim, fica fácil de remover. Então, por isso nós vemos aí que falsos profetas operam sinais, né? Operam sinais porque são colocados por eles. Não é verdade? É isso aí. E, assim, aqui nesse tópico, o último item, né, que fala sobre que o despertamento renova os dons, aí eu penso, né, que uma grande ferramenta, né, para vencer, né, esse mal dos falsos profetas, tanto na mídia quanto nas igrejas, são realmente os dons espirituais, principalmente aquele dom, né, de discernimento de espíritos. Esse é um dom muito lindo, e assim, eu já vi, né, eu ainda não recebi esse dom, espero receber. Gostaria muito que Deus me abençoasse com esse dom, né? Vou buscar mesmo, mas o dom de discernimento de espírito, ele é muito importante. E olha, Rubens, eu vou até dar um testemunho de algo que eu vi numa fase numa fase da minha fase da juventude, né? Eu ia muito em vigílias, e vigília sempre foi uma bênção. Buscar Deus na madrugada, no nosso lar, sabe, no aconchego da nossa casa, mas também na comunhão da igreja, é maravilhoso. Eu falo para vocês, né, que estão nos assistindo aí, quando tiver oportunidade, faça uma vigília, né? Porque vigília é bênção. Sabe, oferecer ali um tempo de sono, que você poderia estar ali descansando, oferecer isso como um sacrifício suave para Deus é uma bênção. E eu sempre fui muito de ir em vigílias, né? E o que aconteceu? A gente estava na vigília, estava uma bênção, e inclusive naquele dia, uma pessoa usada por Deus veio até mim, eu estava lá quietinho e tal, tinha bastante gente, veio até mim e confirmou algo que já tinha sido profetizado na minha vida, né? E eu senti que era realmente de Deus. Mas ali tinha um homem que estava ali rodando, pulando, glorificando, falando em línguas e impondo as mãos sobre as pessoas há alguns minutos já, né? Num momento ali de oração, de fervor, normal de uma busca numa vigília, né? E aí esse homem, ele teve a ousadia de ir até o altar, né? E ali começou a profetizar. E é interessante que, assim como um flash, eu vi, né? Tinha lá uma pastora que acho que era da própria igreja, eu não conhecia porque eu estava visitando.
tinha lá uma pastora e ela, é interessante que eu, assim, por um segundo eu fitei os olhos nela e ela estava assim, com a mão assim no rosto, quieta, no meio toda aquela profecia, né? E assim, mas do nada, ela levantou numa ousadia e repreendeu em nome de Jesus aquele homem que estava profetizando, porque ele não estava profetizando pela ordem de Deus, e ele caiu endemoniado. Naquele mesmo momento ele caiu endemoniado e ali ela expulsou os demônios e depois o homem levantou atordoado, chorou tal e se recompôs. Mas o que tinha de gente glorificando a Deus pelas profecias que ele estava trazendo. Olha, ele apontava, ó, você aí, Deus está fazendo isso, isso, isso. Você lá, você de blusa tal, olha, tal, tal, tal. E a pastora só assim, de repente, ela, pum, levanta e seja repreendida em nome de Jesus. Aqui você não tem vez, Satanás. Aí ele, pum, caiu. E é interessante que tinha muita gente glorificando quando estava recebendo as profecias, tinha gente até chorando. Mas você vê, a pastora ela tinha discernimento de espírito e naquele momento ela usou o dom e acabou com aquela farsa do inimigo e libertou aquele homem daquela prisão. Então, o despertamento ele renova. Irmão, se a gente buscar, olha, eu estou falando assim, eu sinto a unção de Deus. Se a gente buscar, nesse momento em que Deus está trazendo um despertamento, que é o que nós estamos falando desde o começo, né, Rubens? Sobre esse despertamento. Se nós buscarmos, Deus ele vai trazer os dons para nós. Então, nós precisamos nos unir como igreja, sabe, manter o foco e buscar mais de Deus, porque os dons espirituais, eles são maravilhosos e são as ferramentas que Deus utiliza para a edificação da igreja, né? Então, isso é muito interessante. Essa experiência ela é maravilhosa, assim, para que nós aprendamos, né, que aquele que está em Deus consegue discernir daquele que não está. Nós já vimos alguns exemplos, até que o pastor Ivo já falou a respeito disso, ele mesmo já teve uma experiência a esse respeito, né? Então, glória a Deus por isso. Essa pastora estava ali atenta em todo momento. Então, que Deus possa nos ensinar, assim como o André colocou. E agora a gente entrando, André, no item 4, vem aqui um questionamento, né? Por que devemos julgar as profecias? E, na verdade, você acabou de responder. Porque a pastora que estava ali, nesse exemplo citado, poxa, ela analisou ali de que aquilo não vinha de Deus. Neemias, na leitura bíblica clássica que fizemos, ele analisou, cara, como que você quer que eu vá para o templo? Quer que eu morra lá? Por quê? Ele não era sacerdote. Se ele entrasse no templo, sim, ele morreria. Então, ele teve ali um despertamento, ele teve ali uma visão de que aquilo já não provinha de Deus. Então, exatamente por isso nós entraremos agora. Por quê? Os profetas, aqueles que profetizam, são sujeitos a falhas. Nós dissemos, se eu não me engano, André, na aula passada, até um questionamento que você fez, o Leandro respondeu, se a pessoa usada por Deus, ela pode ser usada pelo inimigo. E a resposta foi de que sim, pode ser usada. Então, aqui nós vemos por quê? Porque aqueles que profetizam são sujeitos às falhas, né? Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem seja prejudicada por conta dessa causa. Porque também pode haver conhecimento prévio dos fatos, assim como o André acabou de dizer, acabou de mencionar, né? Que um exemplo de que se ele conhece, de repente, uma necessidade que eu tenha, ele ouviu por alguém, ouviu por mim mesmo, que eu queira trocar de carro, um exemplo citado, né? Ele fala, Deus vai te dar um novo carro. Poxa, a confirmação de Deus. Se eu estava para realizar um negócio e eu estava pedindo a confirmação de Deus, esse fato de conhecimento do André, vindo para mim, dizendo que Deus vai me dar, poxa, eu vou para cima. E de repente não era. E eu não sabendo discernir, e aí, como até mostra aqui a lição, ó, quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa que está profetizando, pode haver um perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. E aí, realmente, eu tomo uma decisão de adquirir esse carro
me endivido por isso, tenho problemas financeiros, falo, poxa, mas não foi Deus? Mas será que eu discernir aquilo que Deus acaba em uma profecia, né? Não devo julgar o André, não devo julgar o profeta, mas sim julgar aquilo que está vindo para mim. Então, até a Bíblia diz que tem a palha com o trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natan entregou por conta própria, até que o André citou, a mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada, porque ele argumentou mais do que Deus havia colocado, né? Então, alguma coisa ele poderia ter complementado e também estar influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, tem até exemplos lá em 1 Reis também, no capítulo 22. Então, enfim, são diversas formas do porquê nós devemos julgar aquilo, né? E perguntando mesmo, por que devemos julgar as profecias? E agora, André, o item 5 que eu gostaria que você falasse, que como, o porquê nós já sabemos, agora o como devemos julgar. Acho que isso é interessante para nós conseguirmos analisar. Enquanto você se prepara aí, só gostaria de dizer também que temos aqui mais algumas pessoas com a gente. Deixa eu ver onde eu parei aqui. A Rafaela está conosco também. A Rafa, bom dia. Nossa irmã até, Glorinha, colocou aqui, né? A vida que nós temos com Deus é maravilhosa, o ensinamento, louvado seja Deus por nossas vidas. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. A nossa irmã Ilane está aqui com a gente, a evangelista Ilane Rezende, Deus abençoe, muito bom dia. A nossa irmã Maria de Socorro tem pedido despertamento, isso é verdadeiro, nós temos que pedir mesmo. Então, glória a Deus para a vida de vocês. E, André, nos diga aí como devemos julgar essas profecias, por gentileza. Amém, glória a Deus. Então, é interessante, né? Você já falou, né, que nós devemos julgar, né? Isso foi o tópico 3, eu emendei aqui no tópico 2, né? Nem percebi. Mas é importante, assim, que nós devemos julgar sempre. Nós devemos julgar as profecias, porque elas são, realmente, elas são importantes para a nossa vida, para a nossa fé. As profecias, uma profecia de Deus, ela edifica, ela consolida a nossa fé. É uma experiência de vida espiritual, receber uma profecia e ver o seu cumprimento, ou até aguardar a profecia, né? É interessante isso. Aí, por que nós devemos julgar, né? Acabei de mencionar, dentro desse contexto. E aí a gente vê, a gente tem que pensar também como julgar, né, as profecias. E é interessante que, assim, primeira coisa, como julgar? O primeiro ponto e o mais relevante, e assim, um dos mais relevantes é através dos dons espirituais, do dom de discernimento. Então, a igreja como uma ferramenta para julgar e discernir os espíritos. Esse é o primeiro ponto. Mas aí vocês podem me perguntar, e aquela pessoa que, de repente, ela não tem o dom de discernimento? Como que faz, Rubens? Eu não tenho o dom de discernimento e recebi uma profecia que não foi ali, no momento, junto com o corpo, ali, alguém que tinha o dom de discernimento não estava próximo, eu recebi uma profecia. Então, a gente vê, primeiro, através do cuidado e da vigilância. Então, você recebeu uma profecia, o que você tem que ter em mente? A primeira coisa é o que o Rubens falou, verifique se ela não contradiz a palavra de Deus. Se uma profecia vem igual veio para Neemias, falando para ele entrar no altar, no altar, não é isso, Rubens? No templo, né? Isso. Então veio para Neemias, entra no templo. Ele não podia entrar no templo porque ele não era sacerdote. Então, e outra, ainda falaram que para ele se esconder. Então, quer dizer, quem é homem de Deus não se esconde, né? Então, ele já percebeu que contradizia a palavra de Deus. Então, esse é um ponto. Então, você tem que ter o cuidado de sempre colocar a profecia no crivo da palavra de Deus. E ter a vigilância, para você não se entregar emocionalmente e depender de que aconteça essa profecia.
E também a gente vê, por questões assim empíricas, né, por caso prático, que Deus ele sempre confirma. Eu pego um testemunho meu mesmo. Muitos anos atrás, eu ainda era um jovem, né? Logo depois ali da fase da adolescência, eu sou jovem, mas era bem perto da adolescência. Jovem há mais tempo, no caso, né? Jovem há mais tempo. E quando eu era ali adolescente para jovem, eu recebi uma profecia, e eu gostaria muito que ela fosse de Deus. E é interessante, eu não vou revelar o que é, porque é algo bem particular, mas é interessante que eu recebi a profecia e qual foi a minha posição? Julgar o profeta? Não. Julgar a profecia. Então, o que eu falei, se é de Deus, era uma profecia assim que eu já sabia que não seria a curto prazo, tanto que até hoje não aconteceu. Mas é interessante porque a profecia, ela tem, quando você ouve, ela tem um som diferente no seu ouvido, né? E ali eu sentia que era de Deus, mas eu me coloquei na posição, eu vou buscar o quê? Confirmação. E aí eu fui orar e falei, Senhor, se essa profecia vem do Senhor, que o Senhor confirme. Irmãos, e ele confirmou pela boca de outras pessoas falando a mesma coisa durante anos, em outros anos, em outras épocas, outros momentos, falando exatamente a mesma coisa que somente eu e Deus tínhamos o conhecimento. Então, quando a gente não tem o discernimento do Espírito, não tem o dom, né, de discernimento, a gente tem que buscar em oração. Como devemos julgar? Vigilantes, cuidadosos, através da oração, e Deus ele sempre vai confirmar. Falou uma vez, ele vai falar duas, ele vai falar três, por pessoas diferentes, né? Então, deixa seu testemunho aí. Se você passou por uma experiência como eu, está aguardando uma profecia que já foi confirmada, deixa a sua experiência aí, diga aí, eu estou aguardando a promessa, aleluia. Deixa aí a sua experiência aí, mas a gente deve julgar as profecias sempre examinando as escrituras, se ela não contradiz a palavra. Através do dom de discernimento, a gente deve buscar o dom de discernimento de espíritos e também pela confirmação. Deus ele sempre vai confirmar aquilo que ele tem preparado para você, porque você é a menina dos olhos dele, você é precioso. Então Deus ele nunca vai te deixar perdido. Deus ele te acompanha, ele cuida e você está protegido debaixo das asas deles. Então o que ele vai fazer? Ele sempre vai agir para te deixar consciente, tranquilo, mas você precisa se colocar na posição e sempre orar para que Deus ele confirme se aquela profecia veio dele ou não. É isso, Rubens. É rápido, direto e objetivo. Legal, legal. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter ali a material suficiente, né, André, para identificar mesmo aquilo que precisamos para analisar. Então, já temos aqui o porquê analisar e como. Acho que isso é bastante interessante. E até a revista aqui já nos dá uma conclusão a esse respeito, né? E quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos essas profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, por meio de como ele quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos aquilo que não vem de Deus. Mas lembrando sempre, o julgar refere-se a julgar as palavras proferidas, aquilo que veio para nós. E não julgar a pessoa, porque esse trabalho não é seu, não é meu. É um trabalho de que Deus é quem julga a forma no qual a pessoa se deixou levar, né? Se usando por Deus, ok,
senão as consequências virão sobre ela. Então, acho que ficou bem clara a lição de hoje aí. Tem até algumas pessoas colocando aqui, André, nossa irmã evangelista Helene Rezende disse que é verdade, também está aguardando a profecia se cumprir, glória a Deus por isso. A Verônica disse que já recebeu profecias que já se cumpriram, amém. Nossa irmã Glorinha disse que, dessa forma mesmo, se apegando, né, se apegando em Deus sempre, para que Deus possa cumprir. A Raquel disse que continua aguardando aí o cumprimento de algumas promessas feitas para a vida dela. Nossa irmã Conceição disse que nós somos bênçãos. Obrigado, nossa irmã Conceição, estamos aqui para cumprir mesmo aquilo que Deus tem nos chamado. Então, eu acho que está bem claro aí essa lição de hoje. Como o André disse, objetivo e direto, discernindo aquilo que é bom para você, e aquilo que é bom você retém, aquilo que não é, despreza e vida que segue. É isso, André. É isso aí, e tenha certeza, se Deus profetizou na sua vida, vai se cumprir. Principalmente quando você já passou por aquelas etapas de confirmação. Então tenha certeza que se Deus profetizou, você fique firme, aguarde que no momento certo, no tempo de Deus, vai se cumprir. E é interessante que quando Deus confirma, a gente ativa a nossa fé e a gente consegue enxergar aquilo como que não é ainda como se já fosse. Então nós tomamos posse do que Deus tem para nós, do que Ele tem profetizado através dos seus servos, e nós já glorificamos a Deus pela resposta que Ele tem nos dado. Então que essa lição de hoje seja algo que venha para edificar a sua fé, que nós como igreja nós possamos buscar de Deus os dons espirituais, e sabendo que Deus ele quer nos fazer crescer, nos fazer fortalecidos através desses dons que fazem parte da vida espiritual, do dia a dia do cristão. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu tenho orado e eu quero viver mais experiências com Deus no seio da igreja, né? Porque a gente não pode deixar essa chama daquilo que Deus ele tem proporcionado e ele tem o interesse de fazer em nossas vidas, a gente não pode deixar passar batido, a gente tem que se abrir para que Deus ele desperte, para que Deus ele haja. Eu gosto muito de lembrar daquela ilustração que o pastor fez. Ele falou umas 2, 3 vezes em momentos diferentes, mas eu sempre gosto de lembrar, né, daquele cara que foi para um país e estava tendo um velório ali dentro da igreja. Lembra, Rubens? Estava tendo um velório ali dentro da igreja, aí de repente o ministro lá foi tocado para orar por aquele defunto, né, falecido, e ele ressuscitou. E ali ninguém assim esboçou, todos glorificaram a Deus, tudo, mas ali o cara que era de fora, ele pegou e ficou impressionado com aquilo, né, com aquele milagre. Mas ele percebeu que ninguém esboçava uma reação de surpresa. Todo mundo estava feliz, contente, mas não estavam surpresos com aquele morto ter ressuscitado, né? E aí ele perguntou, vocês viram o que aconteceu? Por que vocês não estão surpresos com isso? Aí ele falou, porque aqui Jesus faz milagre sempre, e nós estamos acostumados a ver os milagres de Deus, porque nós estamos aqui na presença dele, né? E ali ele entendeu que estar na presença, estar na comunhão, atrai os milagres de Deus para a igreja, né? E eu quero viver isso na nossa comunidade sempre, de nós vivenciarmos, ser hábito, ser costume. Imagina, milagres como hábitos e costumes dentro de uma igreja, né? Eu tenho certeza, isso Deus, é o que Deus tem para nós, porque Ele fala que Jesus disse que obras maiores nós faríamos, e eu tenho certeza que Deus ele nos capacita para isso. Então, que essa palavra seja uma palavra de bênção, que você busque os dons espirituais para edificar a sua igreja, e que eu e você sejamos aí profetas, sejamos vasos, sejamos cristãos de honra na presença do Senhor, cheios da unção do Espírito Santo de Deus, sendo canal de bênção
para todos, para a nossa igreja, para a nossa família e para a nossa comunidade, nossa sociedade, em nome de Jesus. Deus abençoe aí, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Aí, dia 6 ou 9, já estamos no mês de setembro aí, né? Então, glórias a Deus por isso, que você possa realmente estar atento, discernindo aí aquilo que Deus tem para sua vida, entendendo que é bom, desprezando o que não é de Deus, né? Aquilo que não é bom para a sua vida. E, com isso, provai se os espíritos provêm de Deus, ok? Então, faremos uma oração agora para encerrar essa aula de hoje. Maravilhoso Pai, nós te glorificamos, Jesus, pelas suas maravilhas, meu Pai, porque abriu nosso entendimento para captarmos um pouco mais da tua palavra, Deus, para sabermos como agir conforme instrui a tua palavra. Nós te glorificamos, Jesus, pelas suas maravilhas e pedimos que esteja conosco, Pai, para que sempre estejamos alerta, Deus, fazendo aquilo, Pai, conforme o Senhor nos instrui. Nós te pedimos, Jesus, continue, Deus, abrindo nossa mente para que possamos entender cada vez mais, para que possamos agir assim como Cristo, Pai, agiria em nosso lugar. Nós te pedimos, Jesus, que nos dê um dia abençoado, um dia maravilhoso com tua presença, um dia em família, Pai. Deus, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Que o Senhor possa nos abençoar com o culto que teremos hoje às 18 horas. Que venha, Pai, nos usar conforme instrumentos seus. E que também, Pai, o povo que está em casa assistindo possa receber também, Jesus, que é o maior intuito que nós estamos aqui para transmitir. Pai, estamos com o maior prazer para levar a tua palavra, levar os louvores a essas pessoas para que sejam tocadas pelo teu Espírito e o Senhor sim possa fazer essa obra. Nós te glorificamos por todos os que estão aqui assistindo conosco, Pai, que estão participando conosco aqui ao vivo, aqueles que verão esse material posteriormente. Estamos, Deus, sempre a fazer a tua vontade. Que o Senhor nos use cada dia mais, Pai, como instrumentos seus. E assim nós te agradecemos e te pedimos um domingo abençoado e uma semana maravilhosa em tua presença, em nome de Jesus. Glorificamos a Deus e agradecemos a todos vocês que participaram conosco aí. E hoje, à tarde, às 18 horas, teremos mais, mas todos os domingos pela manhã, às 9 horas, estaremos aqui ao vivo, levando um conteúdo para vocês. Tá? Deus abençoe, forte abraço e até breve. Deus abençoe, irmãos. Um ótimo domingo para todos. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus. Até a noite.